Olá, eu sou a Cris Freitas, do Grupo LX, e aqui ao meu lado está o Danilo Igliori. Ele é economista-chefe da Nomad, professor da FEA USP. Muito prazer estar aqui com você, Danilo. Prazer é todo meu, Cris. Bom, para começar, ele acabou de falar no palco sobre o cenário 2024, contar um pouco de tendência, e aí eu quero perguntar aqui para o Danilo, como foi, Danilo, sua participação e sua volta aqui no palco Desconecta Imob? Foi muito legal, né? Sempre especial estar aqui no Conecta. É minha 6ª participação, então fiquei muito honrado pelo convite e acho que foi um painel bem interessante. E o que você levou lá para esse palco que você pode trazer aqui para a gente, para o pessoal que está assistindo, de tendência, algum dado, alguma informação? Olha, a minha apresentação foi em cima de cenários econômicos, né? Então, minha missão ali era principalmente tentar caracterizar o momento atual e olhar um pouco para frente. E a gente está num momento bastante especial, né, com relação a uma variável que talvez seja a principal variável no mercado imobiliário, do ponto de vista macro, que é a taxa de juros. Na semana que vem, a gente vai ter uma dupla decisão de taxa de juros, né, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que tudo indica vão marcar uma nova etapa, né, porque por lá o Fed deve derrubar a taxa de juros pela primeira vez depois de um ano, e por aqui tem uma discussão se a gente vai conseguir continuar com estabilidade ou talvez até subir a taxa Selic. Então, contei um pouco dessa história por lá. Legal. E como você tem visto, legal sim, né? Vamos acompanhar. Mas como você tem visto, Danilo, também falando em geração, que o tema do Conecta esse ano é de geração para geração, e toda essa transformação do mercado imobiliário ao longo desses anos. Joia. Olha, eu adorei esse tema, né? Porque a gente, de fato, está vendo, eu diria assim, ao longo desse século inteiro, um processo de transformação profunda no mercado imobiliário brasileiro, né? Inicialmente por conta de mudanças institucionais, também por conta de evolução de dinâmica econômica, e mais recentemente, né, o tema comportamental tem ganhado bastante espaço, né? De fato, tem muitas perguntas sobre será que as gerações mais jovens vão mudar o seu comportamento com relação à moradia, né? A vontade de comprar uma casa, a vontade de ter um espaço maior ou menor, será que vale a pena incorporar serviços ou não? Né? Será que a gente vai ter uma geração mais nômade, né? Os nômades digitais? Tudo isso está no radar hoje, né? Então, acho que muitas dessas discussões vão estar aqui permeando os debates no Conecta. Bacana. E a gente já poderia falar algo, por exemplo, que você percebe de mudança no mercado por conta de um novo padrão de consumo com impacto econômico? Olha, a gente está num momento bastante interessante, né? Eu diria que a gente tem mais perguntas do que certezas nesse momento. Vamos recuperar um pouco assim, os últimos anos, né? Um pouco antes da pandemia, a gente viu uma tendência muito clara, principalmente nas grandes cidades, né? Que era centralização, então as regiões centrais voltaram a ganhar notoriedade, compactação, né? Então unidades menores, cada vez menores, ganhando espaço no mercado, e o surgimento da locação como uma alternativa mais relevante para grupos maiores da população, particularmente as populações mais jovens. Alguns até falavam, será que a gente vai viver um momento da uberização no mercado imobiliário? Então, da mesma forma que os mais jovens não estão dando muito bola para comprar carro, será que isso vai ser transferido para o mercado imobiliário? Essas são perguntas que a gente tinha até 2019. Mas aí veio a pandemia. E a pandemia chacoalhou tudo isso, né? Então, regiões mais afastadas, né, cidades menores, cidades costeiras, voltaram a ganharam mais atratividade, né? Espaços maiores também voltaram a ganhar mais atratividade. E a questão da locação, a gente ainda continua com uma interrogação interessante, né? No momento, o jeito que eu enxergo os mais jovens efetivamente usam de uma forma mais intensa a locação como alternativa para poder sair rápido da casa dos pais, né, para poder ficar perto do trabalho, ou eventualmente para ficar perto das suas, né, redes aí de relacionamento, entretenimento e tudo mais. Mas essas gerações, conforme vão ficando um pouquinho mais velhinhas, de alguma forma apontam que comprar um imóvel, adquirir um imóvel, o tal sonho da casa própria ainda resiste. Né? Se isso tem a ver com pandemia ou é simplesmente algo que a gente está percebendo conforme essas gerações também estão ficando mais velhas, é uma interrogação. Mas eu diria que esse é o quadro.
Legal. E para a gente encerrar aqui, pensando em curto prazo, no ano que vem, como que você enxerga esse cenário? Olha, do ponto de vista macro, né, como eu terminei a minha palestra, eu acho que a gente tem um desafio grande ainda, né, muita coisa melhorou no Brasil, mas a nossa taxa de juros ainda é alta, né, e não tem nada pior para o mercado imobiliário, para muitos setores da economia, mas particularmente no mercado imobiliário, do que uma taxa de juros alta. Né, então, isso dificulta financiamento, né, isso dificulta trazer investimentos para o setor. Então, do ponto de vista macro, a gente tem um desafio aí que ainda vai durar um pouquinho e eu acho que o ano que vem a gente vai ter que lidar com ele. Mas eu sempre sou entusiasta com relação ao futuro do mercado imobiliário no Brasil, né, porque a gente lida com taxa de juros alta há muito tempo e o mercado só faz crescer, né, só faz se sofisticar. Né, e olhando aqui o que acontece no Conecta, né, você vê como é pungente esse ecossistema. Né, tecnologia está chegando, novos players estão chegando, mais internacionalização. Então, eu sempre sou otimista, mas tem temos esse legado da taxa de juros que ainda vai ficar com a gente por um tempo. Tá certo. Muito obrigada, viu, Danilo, pela sua participação aqui conosco. Prazer, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Conecta Imob 2024, de geração para geração.